gente, vamos para um texto, ainda antes de entrar na palavra, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 12. Isso me chamou a atenção quando eu vi a primeira vez, depois várias pessoas me encaminharam essa notícia a respeito dos gafanhotos de verdade, que vieram do Paraguai, passaram pela Argentina, e existe a possibilidade deles chegar aqui no Rio Grande do Sul. E a palavra diz, coloca o 11, que é bem interessante, ali diz assim: assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, quer dizer, depois que Salomão preparou tudo, olha que existe uma ação para que haja uma manifestação de Deus. Por que Deus não fala comigo? Porque você não está preparado, você não se prepara para ouvir Deus. Eu falei alguns dias atrás aqui, e repito, eu oro menos do que eu paro para ouvir a Deus. E como é que eu ouço a Deus? Eu leio, absolutamente todos os dias eu leio a palavra. Todos, é a primeira coisa do meu dia. Primeira coisa do meu dia. Antes de eu tomar banho, eu leio a palavra. Antes de ver uma notícia ali, uma pergunta no WhatsApp, eu leio a palavra. Eu oro. E aí você cria essa conexão com Deus. Isso serve para qualquer um. E aí eu tenho certeza que Deus vai falar com você de diversas maneiras, de várias formas. A questão é que a gente está sensível. Lembra do princípio que a gente foca? O que acontece com o que a gente foca? Cresce. Que a gente foca, expande, tá, gente? Então, eu digo para você, se vocês focar em ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com você. Amém? Agora, realmente, se você achar que não vai dar certo, que Deus não vai falar, daí não vai dar. Realmente, se você estiver buscando a Deus, Deus vai falar com você. E se você não estiver buscando a Deus, Deus não vai falar com você. Salomão preparou tudo. Ele construiu o templo para Deus, ao Senhor. E aí o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse, observe bem o que Deus disse: eu ouvi a tua oração. Eu escolhi para mim esse lugar como uma casa de sacrifício. Agora olha o que Deus diz para Salomão: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Isso é um problema. Isso era um problema na economia, porque a economia naquela época era a agricultura e pecuária. Os animais precisavam das plantações, e as plantações também produziam os mantimentos. Deus está dizendo, se eu tocar na economia, está sendo tocado na nossa economia, gente, sim ou não? Sim. Ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Leia a reportagem dos gafanhotos. O que eles fazem em horas, a destruição que eles causam. Chega a ser é surreal. E eu sempre usava os gafanhotos como os assaltantes, a violência. E agora nós temos eles pertinho aqui da gente. Ou se eu enviar a peste entre o meu povo. Isso está servindo. Gente, só não percebe. Hoje eu estava escutando a Gaúcha, hoje pela manhã. Fui a Novo Hamburgo, fui escutando a Gaúcha. E eles falando das pragas lá de Moisés, a Gaúcha. Eles falando das pragas. Quer dizer, e aí falando aí tinha
enfim, eram colocações, algumas críticas, mas agora vamos lá, para nós os que cremos, não são sinais, gente. Não são sinais, sim ou não, de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Aí vem o versículo 14. Deus está dizendo, se isso tudo acontecer, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar, reconhecer, se humilhar nesse sentido aqui, não é ser humilhado, é reconhecer, é se humilhar. Não é Deus que quer nos humilhar. Deus está dizendo, se o povo se humilhar, se o povo for humilde, se o povo for ensinável, e orar. Será que a gente realmente está levando a sério esse princípio da oração, gente? E me buscar. Você busca a Deus? Cada um responda para si. Você ora a Deus, você busca a Deus? Ou você é só um religioso? Como a maioria das pessoas são religiosas. Não estou dizendo que são ruins. Talvez são pessoas boas, pessoas muito legais, pessoas do bem, pessoas honestas. Eu posso ser bom, justo, correto, honesto, mas não ter uma vida com Deus. Estou me fazendo entender, gente, sim ou não? Eu posso ser todo certinho, mas não ter uma vida com Deus. Uma vida com Deus. A gente falou 2 domingos, né, sobre a diferença do cristão e do religioso. Então, se Deus permitiu, gente, tudo isso, lembra que tudo o que acontece na vida, ou é colheita, ou é preparo, é consequência de o Brasil que é um país tão avivado, comparando-se ao mundo, espiritualmente, tão avivado, tão despertado para as coisas de Deus, mas não vive o Evangelho, conhece o Evangelho, mas não vive o Evangelho. Não se humilha, não ora, não busca, não se converte dos seus maus caminhos. Esse é o problema, gente, porque se isso já tivesse acontecido, o que diz o texto ali? Cremos ou não na palavra? Você crê na palavra? Amém ou não amém? Você que está em casa, crê na palavra? Não estou te ouvindo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Olha onde é que está o problema, gente, no pecado. Perdoarei os seus e sararei a sua terra. Se não houver arrependimento, se não houver mudança, não vai haver a cura da terra, não vai haver a restauração. Gente, o homem já foi à Lua em 1983. 37 anos atrás, o homem pisou na Lua. O que falta para, ao menos para a peste vencer? Uma vacina. Sim ou não? Estão conseguindo encontrar vacina? E se não encontrar, eu digo para todos, ano que vem, se prepare para viver o que vivemos esse ano. Então, é tempo, gente, esse ano Deus está nos sacudindo. E só não vê quem não quer. Deus está nos chamando a orar. Só que ao invés das pessoas orarem mais, eu fico sabendo que tem pessoas saindo das correntes de oração. Não entrando, saindo.
Esses dias, anunciei várias vezes aqui, estávamos em falta de pessoas orando. Daí eu pergunto, cadê o nosso cristianismo? Somos povo de Deus ou não somos? Já nem sei. Por que estamos aqui? Por Deus ou por pessoas? Ou por conveniência? Ou por ligações de alma? Por que estamos aqui, gente? Então nós como igreja, vamos nos acordar, e que tempo, falei segunda-feira lá na sede ainda, que tempo para convidar as pessoas para vir à igreja. Ah, pastor, mas é só 30 pessoas por culto, não tem problema, se você colocar o seu nome, o nome da pessoa, por isso que fizemos vários cultos, vai ter espaço para você e para o seu convidado, para você, para o seu familiar, para você, para o seu amigo, para você e para o seu colega. Que tempo, gente, que tempo propício, porque eu, acima de tudo, eu continuo acreditando, o mundo mudou, a realidade que a gente está vivendo é outra, mas as promessas de Deus mudaram? A palavra de Deus mudou? Lembra o seguinte, a Bíblia é um livro de mais promessas cumpridas do que a se cumprir, não esqueça disso, você que está em casa, não esquece disso, a Bíblia é um livro de mais promessas cumpridas do que a se cumprir. Então a gente pode confiar na palavra de Deus. Amém, gente? Podemos confiar na palavra de Deus e eu creio que aqueles que forem comprometidos, dedicados, gente, aqueles que forem de Deus, quer ver? Coloca aí para nós Malaquias, deixa eu achar o texto aqui, Malaquias 3, a partir do 14, olha o que as pessoas diziam, vós dizeis, o povo de Deus dizia, inútil é fazer o quê? Servir a Deus. O que nos adiantou guardar os seus preceitos, andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, nós reputamos por felizes os soberbos, felizes os que andam no pecado, está ali, cometem impiedade e prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então, isso era a opinião de alguns. Então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram. Eles serão para mim um particular tesouro. Quem é temente, comprometido, dedicado, fiel, é um tesouro particular que Deus cuida. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, para o dia que Ele preparou, o que vai acontecer com os fiéis? Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que serve. Vamos lá, quem é pai aqui, levanta a mão. Então vamos lá, às vezes eu peço para meu filho me ajudar, né? Ele é pequeno, e logo o que eu faço? Eu poupo ele, tá bom já, eu quero que ele aprenda o princípio, mas não vou judiar dele, né? Assim deve ser as mães com os filhos em casa. Vai lá arrumar teu quarto, mas se eles der, é o princípio. Se der aquela ajeitada, já está ótimo. Se ajudar um pouquinho, já está bom. Por quê? Porque o pai, os pais, né, eles poupam os... Deus está dizendo, eu vou poupar. Está escrito aí. Eu vou poupar os meus filhos, mas vai poupar os fiéis. Vai poupar os que estão aprendendo os princípios. Amém, gente? E aí o 18. E vocês vão ver agora outra vez. Vocês vão ver. Nós vamos ver a diferença entre o justo e o perverso.
Ou seja, entre o que se ajusta e o que não está nem aí. Vive, sabe o que tem que fazer e não faz. Quero dizer, a Bíblia diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deixa Deus te ajudar a levantar. Deus conhece a nossa humanidade, conhece as nossas fraquezas. O problema não é o pecado. O problema é você achar que pode levar uma vida de pecado e não tem nada de errado diante de Deus. Achar que pode viver uma vida religiosa. Viver uma vida do seu jeito, que é assim que a maioria vive, né? Do seu jeito. A palavra diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Vai haver diferença. Vai haver diferença. Então, é tempo de nos apegarmos a Deus, gente. Você quer um conselho? Te apegue em Deus. Porque o tempo é difícil. Te apegue em Deus. E instrução e palavra não está faltando. Amém? Não está faltando. O que nós estamos falando domingo? Nós voltar aos propósitos da igreja. Por que igreja? O que a igreja deve fazer? Qual é o caminho que deve andar? Como a igreja se movia, se manifestava? E quarta-feira seja você a resposta. Vamos para a palavra, então. Hoje eu quero falar sobre a oitava parte da mensagem, né? E o tema de hoje é aprenda a se relacionar. Olha, 90, é um exagero talvez dizer 99, mas penso eu que 95% das vezes, ou até 99% das vezes, Deus, Ele age nas nossas vidas por meio de pessoas. Nós não estamos aqui porque pessoas nos ajudaram, nos convidaram, nos acompanharam, sim ou não, gente? Nós estamos aqui, falo de mim, pelas pessoas que nos ajudaram, que nos acompanharam. O nosso trabalho, normalmente pessoas. Enfim, tudo na vida, praticamente tudo na vida envolve o ser humano. Tem uma frase do apóstolo que ele diz assim: o ser humano é um produto criado por Deus de pessoas para pessoas. Então, se nós somos um produto, se nós dependemos uns dos outros, se tudo está relacionado com Deus e com o próximo, porque o grande mandamento qual é que é? Amar a Deus. E o segundo? Amar mas isso aí é o que Jesus disse. Mas lá na lei, o decálogo, que é os 10 mandamentos, 4 deles se referem a Deus, 6 deles se referem ao próximo. A Bíblia é um livro de relacionamento. E a resposta para a nossa vida está em relacionamentos, gente. Está em relacionamentos. Então nós temos que aprender a nos relacionar. Temos que aprender a nos relacionar. E Tiago 1:19 diz o seguinte: portanto, ou melhor, olha o que diz esse, olha como é que começa o versículo. Numa linguagem de hoje, seria assim, gente, vocês têm que saber uma coisa, isso aqui vocês têm que saber. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Na minha linguagem, gente, a gente tem que saber isso aqui. O quê? Que todos
Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Por quê, gente? Porque, escuta o que eu vou falar aqui. Quem não sabe ouvir, olha para mim aqui. Quem está em casa, foca. Quem não sabe ouvir, não sabe se relacionar. É muito chato falar com pessoas que só elas falam e quando você vai falar, elas não escutam. E tem gente assim? Sim ou não, gente? Tem bastante gente assim. Que são tão egoístas, que só conseguem se relacionar se diz respeito àquilo que elas estão falando. E a hora que a gente aprender a se relacionar da forma certa, isso vai trazer muitas respostas para a nossa vida. Amém? Na hora que a gente aprender a se relacionar da forma certa, isso vai trazer muitas respostas para a nossa vida. Porque quem não sabe ouvir, não sabe se relacionar bem. Não consegue se relacionar bem. E com o tempo as pessoas vão se afastando de quem não sabe ouvir, quem não sabe se relacionar. Porque a gente quer bons relacionamentos, sim ou não? Sim ou não, gente? E bom relacionamento a gente tem com pessoas que sabem primeiro ouvir. Quantas vezes a gente vai conversar e a gente tem que dizer, só um pouquinho, deixa eu terminar, né? Por quê? Porque o outro não sabe? Por que as pessoas gritam? Por que uma pessoa grita? Porque ela quer ser ouvida. Quando você grita, é porque você entende que não está sendo ouvido, correto? Correto, gente? Tem pouca gente, vocês têm que se manifestar. E para aprender a ouvir, então vamos lá, para aprender a ouvir, o que a gente tem que fazer? Se esvaziar do nosso egoísmo, para ouvir o que o outro ou os outros têm a dizer, e não o que a gente quer ouvir. A gente tem que se esvaziar de nós. A gente só vai conseguir ouvir uma pessoa bem se a gente se esvaziar de nós, para ouvir o que o outro tem a dizer. Para ouvir, a gente tem que ter uma capacidade de se colocar no lugar do outro. Não olhar. Lembra a história que eu contei esses dias aqui? Que eu até fiz. Eu fiz numa folha, na minha mesa, o 6. Quem estava do lado de lá, viu? 9. Para mim ver 9, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para o lugar da outra pessoa. A gente só vai conseguir compreender o outro quando a gente se colocar no lugar do outro. Não adianta eu querer que a pessoa me compreenda. É eu que tenho que aprender a compreender a pessoa. Eu tenho que me colocar no lugar dela. Eu tenho que sentir o que ela viveu. Eu tenho que sentir o que ela passou. Eu tenho que entender o que está por trás daquele sentimento, daquele comportamento, daquela atitude. Eu tenho que ter essa capacidade de me colocar no lugar da pessoa. Quantas pessoas, gente, não que eu seja médium, né? Mas quantas pessoas, eu já perguntei, tu tá bem? Gente, já aconteceu assim, ó, e a pessoa começar a chorar. Às vezes eu pergunto na hora errada, inclusive. Agora eu já estou mais ligado. Eu olho, ver como é que está o movimento, né? Porque às vezes constrange a pessoa e não tem como tu conversar com a pessoa. Mas quantas vezes a pessoa não está bem e você nem percebe, a começar dentro de casa. Às vezes o cônjuge está gritando por ajuda, mas você não está escutando.
gritando do jeito dele, dela. Às vezes os filhos estão gritando por ajuda, do jeito deles. Por exemplo, a droga não é uma fuga? Sim ou não? É uma fuga. A bebida, uma fuga. A prostituição da juventude hoje é uma fuga, é carência. E os pais não percebem. Então a gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro e ouvir os comportamentos. Ouvir os comportamentos. E ter essa capacidade de compreender o que não foi dito. Ter a capacidade de compreender o que não foi dito. E respeitar a opinião do outro. Amém? Eu digo para vocês que eu sou grandemente abençoado nos meus relacionamentos. Sou grandemente abençoado nos meus relacionamentos. Eu aprendo muito com as pessoas. Eu acho que eu aprendo mais que ensino. Às vezes as pessoas não sabem, mas estão me ensinando. Mas só aprende quem aprende a ouvir. E se relacionar, saber dialogar, saber conversar, saber falar de si. Não se gloriar, né? Mas saber falar de si, saber trocar experiências, compartilhar angústias, ser transparente, não ter vergonha das suas falhas, das suas frustrações. Porque muita gente não se relaciona por isso, porque tem dificuldade de se expressar. Claro, né, gente? Claro. E é óbvio que eu preciso dizer isso, né? Provérbios 17:9. Olha o que diz esse texto. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto a todos separa maiores amigos. Eu tenho muita dificuldade de compartilhar a minha vida, muita. Por quê? Porque eu cuido muito isso aqui. O que as pessoas me contam, gente, e eu sei bastante coisa cabeluda, vai morrer comigo. Vai morrer comigo. De fraquezas, de passado, de circunstâncias, de dificuldades. Eu sei de assassino, de pessoas da igreja, né? Não estou falando que é de Portão, e nem de Novo Hamburgo, não te interessa de onde é. Amém? Mas eu sei. E ninguém sabe. Ninguém. A ladrão, a pedófilo, porque quanto mais eu encobrir a transgressão, mais eu desenvolvo, eu adquiro o quê? Quem encobre a transgressão, desenvolve esse dom. Mas o que fala, causa prejuízo até em amigos. E para um bom relacionamento, a gente precisa de confiabilidade. Ou seja, a pessoa tem que ser de confiança. Segundo, empatia. O que é empatia?
é a capacidade de compreender o outro. Não julgar, mas de compreender. E de liberdade, né? Nesse caso de expressão, eu tenho que me sentir com liberdade. Você deve sentir liberdade para falar com a pessoa. Você tem que ver empatia na pessoa. E a pessoa ela tem que ser de confiança. Lá em Provérbios 11:14, olha o que diz esse texto. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão dos conselheiros há segurança. Multidão de conselheiros. Gente, não é eu procurar um monte de pessoas até eu encontrar aquela que vai dizer o que eu quero. Não é isso. É você ir buscar conselho, talvez, em 2, 3, 5 pessoas, mas escreva, eu sou do exercício, né? Escreva o que cada pessoa te falou. Escreva. O que cada pessoa falou. Depois senta e analisa, de repente pega mais um conselho ainda, porque na multidão dos conselheiros há segurança, gente. Olha o que diz Provérbios 12:15. Olha que tanto texto rico, gente. Mas a gente tem que saber se relacionar. O caminho do insensato, aos seus próprios olhos, parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. O sábio dá ouvido a conselhos. Quantas vezes eu achei que o meu caminho estava certo, era bom, era o melhor caminho. Mas aí você vai conversar, a pessoa diz, não, eu não iria por aí, porque eu já fui e não deu certo. Eu já fui e não deu certo. Acontecia muito aqui com os ministérios, os líderes de ministério jovem. A gente já teve vários líderes aqui. As pessoas vinham e diziam assim, bah, pastor, eu quero fazer isso. Pode fazer. Ah, eu quero fazer aquilo. Não faz. Por quê? Porque eu não quero que faça. Não, porque eu já fiz e não deu. Tem coisa que não dá certo. Eu já errei. E ministério jovem foi o ministério que eu mais atuei na igreja. Eu sei o que funciona e o que não funciona. Eu sou o dono da verdade? Não. Claro, tem pessoas que andaram muito mais que eu, que teriam que me ensinar. Mas os líderes que eu tive, que eu tenho, o sábio dá ouvidos aos conselhos. Dá ouvido aos conselhos. Se as pessoas buscassem conselho antes de abrir um negócio, antes de fazer um negócio, ia ter muito menos problema. E eu não estou dizendo procura o pastor, tá? Porque depende do seu negócio, às vezes eu digo, eu não sou o cara para falar sobre isso. Mas o fulano entende, o beltrano, o ciclano. Não sou eu. Êxodo 18:24. Olha aqui, isso aqui salvou Moisés, gente. A vida de Moisés estava pesada, mas Moisés atendeu. A minha tradução diz exatamente assim, Moisés aceitou o conselho do seu sogro e fez tudo quanto ele lhe disse. Moisés fez o quê? Aceitou o... Não adianta buscar conselho e não aceitar o conselho. Provérbios 13:10, que diz ali, da soberba só vem contenda, mas os que se aconselham, se acha mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. Com quem se aconselha? Você quer saber uma pessoa sábia? Não é aquela pessoa que não precisa conselho de ninguém, pelo contrário, a pessoa quanto mais se aconselha, mais sábia ela se torna. Quanto mais eu me aconselho, mais sábio eu me torno. Não é eu que estou dizendo. Mas os que se aconselham, com os que se aconselham se acha sabedoria. Provérbios 27:9.
com óleo e perfume alegram o coração. Assim o amigo encontra doçura em um conselho cordial. Conselho sincero, né? Um amigo encontra doçura num conselho sincero. Provérbios 15, 22. Por que a gente fracassa? Olha aí. Onde não há conselho, o que acontece? Fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há bom êxito. E aí o Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como é feliz, a minha tradução que eu peguei diz assim, como é feliz quem não segue o conselho de ímpios, não imita a conduta de pecadores e não senta na roda de zombadores. Gente, as pessoas pequenas, olha aqui para mim, as pessoas vazias, elas vivem falando de si e dos outros. E tudo que elas falam não tem necessidade. Sabe, você deve conhecer gente que tudo que tu falar com a pessoa não tem serventia. Não te ajuda em nada, não constrói nada. Não tem valor o que fala, não edifica. São pessoas que vivem murmurando, fofocando, falando mal dos outros. Isso mostra o que é um vazio. Assim como as pessoas decepcionadas que não falam, frustradas, que não conseguem falar, porque os dois, é o 8 e o 80, né? Estão aprisionadas dentro de si. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm medo de falar aquilo que aconteceu, aquilo que daqui a pouco sofreu. Gente, eu vejo o meu passado, todo ele, como um preparo. Agora que eu podia ser um frustrado, mas com certeza eu podia ser um frustrado. É escolha, gente. É escolha. Eu não escolho o que acontece comigo, mas eu escolho o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. O que aconteceu eu não escolho. Mas como eu vou reagir, é eu quem escolho. Como eu vou proceder, é eu que escolho. Então, tem pessoas que falam demais, de tão vazias que são. E tem pessoas que são tão frustradas que não conseguem se relacionar. E tem aquelas que querem se relacionar. Na verdade, ambas se relacionam erradas. As grandes pessoas, grandes interiormente, tá? São as que sabem ouvir, sabem falar, sabem abrir o coração, sabem compartilhar, sabem conversar, sabem rir, sabem chorar, sabem, mas sabe como conversar. Porque a gente não pode abrir a vida para qualquer um, não pode, não deve, não é sábio. Gente, se você pedir um conselho para a pessoa errada, você pode estragar a sua vida. E pode ter um grande estrago. Assim como se você pedir um conselho para a pessoa certa, pode transformar a tua vida para melhor. Amém? E tudo isso a gente vai descobrindo como se relacionar. Aquele ali pode me ajudar. Aquela lá pode me ajudar. Não é feio pedir ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, gente. Jesus não levou a cruz sozinho. Alguém ajudou, um homem, esqueci o nome, acho que era até Simão, ajudou ele a levar a cruz. E eu quero ler um texto com vocês, já vamos encerrar daqui a pouquinho, que está lá em Marcos 14, 32. Olha o que diz.
Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Agora olha o que ele faz. Ele chegou com 12, disse: vocês param aqui, eu vou orar. E aí ele chamou com ele Pedro, Tiago e João. E começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Quem é que era que estava com pavor e angústia? Quem era? Jesus. O Cristo, homem. O Cristo, homem. É importante você entender isso. É o próprio Cristo, homem. Ele se sentiu, era um momento difícil. O que ele faz? E lhes disse para os 3, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Isso aqui é momentos antes de Jesus ser preso, julgado e crucificado. Mas Jesus, ele saiu com 12 e chamou um grupo de pessoas que ele tinha mais intimidade. Porque a vida é assim. A gente não vai ter intimidade com todos, mas tem pessoas que a gente tem mais intimidade. Aí ele chamou Pedro, Tiago e João, e ele falou com eles daquilo que ele estava sentindo e passando naquele momento. Eu pergunto, aqueles 3 não eram muito mais inexperientes do que Jesus? Claro que eram. Talvez mais velhos, não sei. Mas tudo que a gente vê que Jesus fez, o grande ministério de Jesus, mas Jesus não teve medo de ser incompreendido, julgado ou criticado. Jesus não teve medo de ser incompreendido, julgado ou criticado. O que ele ensinou ali? A gente depender uns dos outros. Jesus mostrou a necessidade da gente ser confortado, apoiado e encorajado. Amém? O ser humano precisa de pessoas que confortem, apoiem e encorajam. Pode ser a pessoa que você considera mais forte. Precisa. O ser humano precisa de apoio, precisa de coragem, de ser encorajado, precisa de conforto. Às vezes, gente, as pessoas não precisam de mais nada, a não ser que você se mostre do lado da pessoa. Quando a gente vai num velório, é isso que a gente está dizendo. Tu é importante para mim, porque a gente não tem o que dizer num velório. É um dos lugares mais difíceis de ir, e que Salomão diz que é melhor do que numa festa e num velório. Porque num velório a gente reflete a vida, reflete a respeito da vida, e numa festa a gente acha que a vida é uma festa também, não é. Mas quando a gente está lá, a gente está apoiando aquela pessoa. Você sabe apoiar pessoas? Você sabe encorajar pessoas? Você sabe confortar pessoas? Jesus ensinou que não precisamos ser heróis. Nós temos que ser humanos. Temos que ser humanos. Amém? Ninguém é herói. Ninguém é imbatível. Ninguém é invencível. A maior e mais forte pessoa que já passou nessa terra, Jesus, Cristo homem, ele chorou, Jesus chorou, Jesus se deixou conhecer, e Jesus, ele era transparente com as pessoas que estavam abaixo dele, ele era transparente.
ele mostrou que a gente não tem que ter vergonha das nossas fraquezas. Amém? Paulo, ele diz o seguinte, Romanos 7, 22 a 25, eu acho esse texto muito lindo, e eu duvido que Paulo ele tenha, e esse é um outro cuidado que a gente tem que ter, a gente pode abrir o coração, mas a gente tem que ter cuidado, porque uma palavra dada é uma flecha lançada, você não tem como trazer de volta, é um tiro dado, não tem como buscar a bala de volta. Mas Paulo ele diz aqui o seguinte, porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, observe bem, de mim mesmo, com a mente, eu quero ser escravo da vontade de Deus, mas com a minha carne eu sou escravo da lei do pecado. E depois? É até o 25? É até o 25. O que a gente aprende com Paulo? Paulo falou qual eram as grandes fraquezas dele? Não. Ele não falou. Se eu contar minhas fraquezas, vocês se levantam e vão embora, eu acho. Mas eu costumo dizer com frequência que eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas guerras, eu tenho as minhas dificuldades, porque as pessoas fortes são as que reconhecem as suas fraquezas. Amém? E as pessoas fracas escondem. Escondem para expressar uma perfeição que não existe. O que diz a palavra? Eu nunca vi um justo sequer que faça o bem e não peque. Você é fraco ou forte? Você reconhece as suas fraquezas ou você é que nem a maioria, né? Superficial, só representa, vive maquiando, vive escondido atrás de uma aparência, vive escondido atrás de aparência. E as redes sociais hoje em dia dão curso de maquiagem. Porque as pessoas postam o que elas querem que os outros vejam. Eu acho que não tem que postar nem uma coisa nem outra. E Provérbios 28 e 13, para nós encerrar. Olha o que diz ali. O que encobre as suas transgressões, jamais o quê? Vai prosperar. Não estou falando de riqueza. Mas o que as confessa e deixa alcançará. Nós temos que aprender a ser quem a gente é. No que somos, a gente tem que aprender e conhecer e saber o que a gente é forte e bom, ok. E no que a gente é fraco e miserável, reconhecer também, gente. Quanto mais eu reconheço aquilo que eu sou fraco, mais eu corrijo, mais eu conserto a minha vida. E isso a gente fala porque, esses pontos eu estou falando porque isso nos ajuda a nos relacionar. Ajuda você a se dar a conhecer. Ajuda você a conhecer outras pessoas. A pessoa que esconde muito é uma pessoa que não é confiável, assim como uma pessoa que fala muito também não é uma pessoa confiável. Quando alguém fala de alguém para você, tome cuidado, muito cuidado. Porque possivelmente essa pessoa fala de você para os outros. Amém?
Leva esse princípio para a vida. Tem uma frase aí nas redes sociais que eu achei interessante. Às vezes sai coisa boa. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, se a gente quer ser a resposta, a gente precisa aprender a se relacionar. E isso pode ser desenvolvido. Eu era gago e tímido, não abria a boca na escola. Hoje, eu só não sou um papagaio porque eu não repito o que os outros falam. Mas eu consigo falar bastante. Então eu posso dizer, eu posso dizer, pelas experiências que eu já tive, é possível eu me relacionar? É possível eu vencer a minha timidez? É possível eu me curar? Tem um texto, gente, lembrei agora. Deixa eu ver se eu acho que daí é o último mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho esse texto aqui. Esse texto é muito especial. Tem que saber aplicar. Mas ele é muito especial. Deixa eu achá-lo aqui. Tiago 5,16. Olha o que diz aqui esse texto. Bota desde o 13 para mim, faz favor. Olha quanto conselho tem na Bíblia aí. Prático. Se alguém está sofrendo, faz o quê? Ora mais. Se está alguém sofrendo, faça oração, ore mais. Está feliz? Faça o quê? Cante louvores. Se está alguém doente, chame os irmãos da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Agora, esse aqui que nós ia ler. Ó. Confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos, para serem curados. Quer ver como isso é uma verdade, gente? Se você tem um amigo, uma pessoa de confiança, e essa pessoa ela sabe ouvir, e sabe dialogar, e sabe conversar, o fato de você compartilhar o que está passando com essa pessoa, já não traz alívio? Sim ou não? Não vou nem falar de confessar o pecado. Confessar o pecado se você pecou contra aquela pessoa. Mas o fato de você compartilhar, isso cura, gente. Relacionamentos ferem e relacionamentos curam. Gente, está tudo dentro de nós. Quem não sabe disso? É só eu pegar uma folha, sempre uma folha, e colocar quem me fere e quem me cura, quem me apoia, quem desestrutura a minha vida, quem me conforta, quem me desola, quem me encoraja, quem me amedronta. Só colocar. E do lado em qual lado da lista você tem que ficar? Das pessoas que te encorajam, te apoiam, te ouvem, te compreendem, te ajudam, te dão bons conselhos. Amém? É desse lado que você tem que ficar. E os outros? Os outros eu vou amaldiçoar. Deixa os outros no lugar deles. Aprenda a se relacionar. A pessoa certa é uma resposta certa na sua vida. A pessoa errada é uma maldição na sua vida. A pessoa certa é bênção na sua vida. A pessoa certa é cura na sua vida. A pessoa certa é crescimento na sua vida. A pessoa certa é apoio, é coragem, é bênção, gente. E as pessoas erradas são o oposto disso. E eu descubro isso como? Me relacionando.
Nando e sabendo com quem você deve e com quem você não deve andar. Com quem você pode e com quem você não pode conversar. Amém? Então, descubra respostas para a sua vida, se relacionando com as pessoas certas. Amém? Vamos nos colocar de pé, que passei, foi mais do que eu queria. Uma das coisas que eu aprendi com o Espírito Santo, isso aqui eu não ouvi de ninguém e eu ensino há muitos anos. E eu aplico isso, pratico. Pessoas que a gente tem que ter longe. Longe, sabe aquela, oi, tudo bom? E está tudo bom. A pessoa lá e eu. Daí tem aquela pessoa intermediária, que dá para chegar e dá para chegar, mas tem que saber a hora de sair. Gente, o problema não são as pessoas. Eu tenho que entender o significado de cada relacionamento na minha vida. Você que está em casa está entendendo isso? Nós temos que entender o significado de cada relacionamento na nossa vida. Não é os outros, é nós. E daí nós temos que saber quem são as pessoas que dá para ter junto. Gente, Jesus andou em 3 anos com os mesmos 12. Mas na hora mais difícil da vida dele, quantos ele chamou para perto? 3. E compartilhou as angústias, e compartilhou o sofrimento, e compartilhou aquele momento difícil. Eu digo para vocês, agora nesse período, a gente não sabe o que vai acontecer semana que vem. Compartilhe com as pessoas certas. Você vai ter o encorajamento, o apoio, o conforto, a resposta através dessas pessoas. Amém? O problema é que a gente vive na nossa tribo. A gente vive numa tribo. E vive aquela tribo e vive aquilo. E às vezes, gente, para a vida melhorar, nós temos que mudar os caminhos. Nós temos que encontrar pessoas novas. Amém? Voltei a fazer, já fiz muito tempo, já ensinei. Voltei a fazer essa oração. Afasta de mim os que me afastam de ti, Deus, do teu propósito, daquilo que o Senhor quer para a minha vida, tem para a minha vida no meu amanhã, para os meus sonhos, para os meus projetos. Afasta, Deus, e aproxima de mim. Só que, gente, Deus, ele, vamos dizer assim, Deus, a nossa vida é um jogo de xadrez. Deus, ele te diz a peça que tu tem que mover, mas quem move a peça é você é a resposta. Você joga a vida, mas Deus mostra. Deus fala. E aí você tem que saber caminhar nessa direção. Amém? Encontre as pessoas certas. Encontre os que te melhoram. A gente ensina para os filhos isso. Ó, não quero que tu ande com a fulana. É ou não é? A gente é bom com os filhos, né? Ó, fulano é uma má influência. Não quero te ver com fulano. É ou não é? Pois é, e com quem Deus não quer te ver? Com quem Deus não quer te ver? Pergunta para Deus, Ele vai te falar. A gente julga os filhos, mas todos nós temos uma criança aqui dentro. A questão é que a gente já cresceu e a gente tem que dominar a criança. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite, pela Tua palavra, pelas orientações que recebemos, por todos os textos que nós lemos, porque a Tua palavra é lâmpada, a Tua palavra é luz, a Tua palavra ilumina o nosso caminho, a Tua palavra ilumina a nossa mente, ilumina os nossos olhos espirituais, ilumina o nosso coração. E agora cumpre a nós, Pai, cumpre a nós aplicar essa palavra, cumpre a nós aplicar essa palavra na nossa vida.
Nos ajuda, Senhor, a encontrar os que nos melhoram, a encontrar os que podem os que podem nos ajudar a contribuir com a nossa vida. Nos ajuda a identificar, Senhor, não ser inimigo de ninguém, não amaldiçoar ninguém, mas nos ajuda a saber a distância certa de cada pessoa. Nos ajuda, Senhor, a aprender a nos relacionar, nos ajuda a aprender a ouvir, Pai. Senhor, como as pessoas têm dificuldade de ouvir, nos ajuda a ouvir o que é dito e ouvir o que não é dito. Nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas que sabem conversar, para que nós possamos crescer uns com os outros, ajudar uns aos outros, abençoar uns aos outros, curar uns aos outros, libertar uns aos outros, instruir uns aos outros, ser suporte uns dos outros, apoiar uns aos outros. Pai, nos ajuda a compreender. Senhor, abre os olhos do nosso coração, para que nós possamos perceber e enxergar, ó Deus, o significado de cada relacionamento em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, cumprir a tua vontade, e afasta, Senhor, afasta de nós. Eu oro por cada um que está aqui, por aqueles que ouvirão essa palavra nos cultos de amanhã, de sexta, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo pela internet. Senhor, afasta de nós os que nos afastam de Ti, do Teu propósito e da Tua vontade e da Tua vocação para a nossa vida, Senhor, e nos ajuda a reconhecer as pessoas que são fundamentais, importantes, pilares da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus eu oro abençoando a todos, e que cada um cada dia mais descubra que a resposta já está dentro de si. Cumpre a cada um compreender e aplicar e praticar aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos, Pai. Amém.